Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Me falem no chat aí, tá? Vocês podem estar mandando mensagem no chat. Aqui no Meet tem um chat, então vocês podem estar escrevendo aí. Se vocês desejarem abrir a câmera de vocês, fiquem à vontade. Se vocês quiserem permanecer com a câmera fechada, fiquem à vontade também para isso. As nossas aulas terapêuticas, elas são aulas que ficam gravadas, então muitos dos que estão adquirindo a jornada Autoconhecer acabam não conseguindo assistir essas aulas ao vivo. Então, irão assistir essas aulas gravadas. De qualquer forma, é interessante que a gente possa fazer essa interação no chat, que a gente possa estar conversando aqui no que vem, no que nós vamos observar e que nós vamos trazer na nossa jornada, tá? Lembrando que a nossa jornada, a conhecer, ela possui aí 6 aulas especiais, aulas terapêuticas. Então, o que são aulas terapêuticas? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Essa é a aula 01, o início da nossa jornada, certo? É um material específico, um material que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. É um material e um conteúdo que vocês não vão achar por aí, um preço tão acessível, a um valor simbólico como está sendo oferecido para vocês. Então, eu quero desejar as boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui, que adquiriram a nossa jornada, que acreditam no nosso trabalho e que confiam ah, nessa jornada para um destravar, para um novo momento na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que, assim como vocês também serão impactados pelas informações e por todo o conteúdo que vai ser exposto aqui. Foi um conteúdo que me foi apresentado, estudando, claro, indo a fundo, estudando vários anos sobre toda essa temática, para poder trazer para vocês um conteúdo com resultado, um conteúdo que trouxesse um efeito positivo na construção de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham uma experiência fantástica no trabalho que iremos criar aqui, no trabalho que iremos construir aqui. Lembrando que o nosso grupo, o grupo que está fechado lá para vocês, vai ficar aberto no final e eu vou trazer várias atividades para vocês durante toda a jornada. Ok? Vamos iniciar. Essa é a aula 01, tá? Da nossa jornada ao conhecer, a criança interior perdida. Ok? Hoje a gente vai falar sobre a criança interior perdida. Eu vou trazer para vocês muita coisa boa para essa aula, muita coisa importante, inclusive para quem é terapeuta, para quem trabalha com saúde emocional, saúde mental, vai agregar muito quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem veio aqui para também entender mais sobre si mesmo, para entender mais sobre a própria criança interior, vai sair dessa primeira aula com esse foco e com essa proporção de como vai ser a nossa jornada, ok? Vamos iniciar. Eu quero dar as boas-vindas para cada um de vocês. Vocês que estão assistindo essa aula gravada, eu espero que você tenha uma experiência maravilhosa. Vocês que estão aqui comigo, sintam-se à vontade para trazer no decorrer dessa nossa construção o que vocês desejarem, ok? No chat. Há algumas palavras minhas aqui. Contribui com a sua jornada, é algo que nos impulsiona, me impulsiona também. Nossa missão é transmitir conhecimento e trazer experiências de aprendizagem positiva e enriquecedora. Você é protagonista dessa construção, conte sempre conosco. Quando, pessoal, eu trago para vocês aqui essas experiências de conhecimento, essas experiências de aprendizagem, eu trago para vocês, tanto aqui como em qualquer outro evento no qual me proponho para fazer. Sejam bem-vindos que estão chegando, nós estamos ainda no início, tá? Então, a todo ou qualquer evento que eu me proponho a fazer, eu sempre busco dar o meu melhor, dar o melhor que eu tenho pesquisado, o melhor que eu tenho estudado para vocês, e o que gera resultado, certo? Vocês que trabalham com saúde mental, vocês que são pais, que são mães, que são professoras, que trabalham em qualquer outra área de desenvolvimento humano, ou que estão aqui para desenvolver melhor esse autoconhecimento, vocês verão ferramentas, verão ideias eficazes, vocês viram ideias que irão funcionar na vida de vocês. É isso que eu trago para vocês. Irão funcionar na prática, tá? Vocês verão no decorrer da nossa jornada como tudo vai funcionar. Mas nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês uma questão, tirar a dúvida, né, de várias pessoas que sempre me perguntam sobre aulas terapêuticas. As aulas terapêuticas, elas têm um foco no autoconhecimento. Não só eu trabalho com esse tipo de aula, tá? Diversos outros profissionais, psicólogos, psicanalistas, terapeutas,
professores das diversas áreas do conhecimento trabalham com essa dinâmica de aulas terapêuticas, de jornadas, de imersões, e elas funcionam de forma muito eficaz no trabalho no autoconhecimento. Então, eu saí daqui dessas aulas, dessa jornada, entendendo sobre toda a dinâmica da criança interior, mas também com essa autopercepção, com esse autoconhecimento aí acerca da criança interior. É isso que a gente propõe aqui também, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no chat que eu estou acompanhando vocês, tá? Para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, a nossa experiência, eu sempre digo que é uma experiência, cada aula é uma nova experiência, que a gente possa iniciar, então, eu digo que todo ser humano, em algum momento de sua história, é convidado a trilhar na jornada, no caminho, a jornada ao seu autorresgate. E aí as pessoas sempre me perguntam, professor, o que é autorresgate? O que é isso que o senhor fala? Que todo ser humano é convidado a trilhar um caminho na jornada ao seu autorresgate. O que é autorresgate? Autorresgate é quando a gente acaba se perdendo, quando a gente acaba perdendo a nossa identidade, o nosso self, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, tá? A nossa identidade, a nossa experiência singular do sentir, do fazer, do ser, do perceber, do exercer. Nós nos perdemos em algum momento. Então, eu quero trazer para vocês essa conexão, eu quero que vocês se reconectem com essa essência da criança interior, para que vocês possam entender o quanto é importante estudar sobre a criança interior, mas, além de tudo, o quanto é importante trabalhar com a nossa criança interior. Vocês não têm noção do quanto esse conhecimento ele mudou a minha vida. Eu não preciso aqui dar um testemunho, falar exatamente tudo o que aconteceu, vocês sentem que na prática do meu trabalho como professor, isso faz muito sentido, porque foi o que mudou a minha história. Trabalhar com a criança interior, estudar melhor sobre essas proporções e aplicar isso na minha própria vida, transformou a minha vida, transformou a minha carreira, transformou a vida das pessoas que estavam à minha volta, a minha percepção acerca da própria vida, da própria existência, e a minha percepção acerca do que é fazer, do que é planejar, do que é ser, do que é sentir. Então, toda a sensibilidade que nós construímos ao longo da nossa vida tem grande parte guardada no nosso self criança, ou no nosso self infantil. A gente fala bastante sobre self infantil, self da infância, durante a nossa aula de hoje, durante o nosso percurso aqui, o nosso processo, mas para que vocês possam entender a preciosidade de conteúdo, de jornada que vocês estão prestes a entrar, que vocês já entraram. Isso aqui é precioso demais, gente. Muito precioso. Outra coisa, várias pessoas me perguntaram, professor, vão abrir outras turmas? Vão. Vocês são uma turma, a gente já fechou, não vamos colocar outras pessoas, porque nós teremos aí alguns processos onde eu vou precisar de uma atenção com cada aluno, vou precisar escutar vocês lá no grupo, então vocês precisam desse grupo menor. Tá? O trabalho com aulas terapêuticas é um trabalho com grupos menores. Então, esse grupo fechou, nós abriremos outros grupos, tá? Os nossos outros grupos irão começar a fecharem também, mas esses grupos já estão sendo formados. Quando eu falo sobre a jornada que nós buscamos ao nosso autorresgate, ou a jornada que todo ser humano em algum momento é convidado a trilhar, eu falo de uma jornada onde a gente percebe dor, angústia, onde a gente percebe desafio, onde a gente percebe solidão, onde a gente percebe uma experiência de dor, de sofrimento. Nós somos convidados a trilhar esse caminho através de uma dor, de um sofrimento que a gente vem enfrentando. Eu quero ouvir de vocês aqui, escrevam no chat, na verdade, eu quero ler de vocês se vocês estão bem, quais as experiências vocês querem ter aqui, o que vocês entraram buscando, tá? Me falem aqui o que vocês estão esperando para essa nossa jornada. Me falem no chat. Mas continuando a nossa fala, para que vocês possam perceber a importância desse conteúdo, desse material, e de como vocês agora fazem parte disso, eu quero que vocês entendam que vocês foram convocadas a trilhar o caminho na jornada ao autorresgate. Tá? Vocês foram convocadas a partir de agora. E isso vai fazer total sentido para vocês no decorrer de toda a nossa jornada, de todo o nosso processo. Vocês verão.
Então, quem sou eu? A maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem, outros acredito que entraram no grupo não me conhecem ah, muito bem. A nossa colega colocou aqui. Eu quero me conhecer melhor. Olha só o que a nossa colega colocou, tá? Nossa colega colocou. Eu quero me conhecer melhor e melhorar como pessoa, mãe, filha, esposa, e, consequentemente, irá me ajudar a ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Essa jornada é muito interessante a gente observar isso, porque essa jornada ela precisa iniciar por nós, como vocês estão dizendo aqui, né? Eu quero melhorar para mim. Então, essa jornada precisa iniciar por quem nós somos. Ajudar outras pessoas, como a nossa colega colocou aqui, de fato é uma reverberação da nossa melhora, do nosso desenvolvimento. Então, nós ajudamos a nós mesmos primeiramente. Vocês sabem, a gente sempre fala sobre isso, mas existe um protocolo quando a gente está voando, quando a gente embarca no avião. Existe um protocolo. Acho que quem já embarcou, quem já andou de avião, sabe do que eu estou falando. Existe um protocolo. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você e depois você ajuda a outra pessoa a colocar a máscara de oxigênio. Então a gente precisa se ajudar primeiro para poder ajudar o outro. Não tem como ajudar o outro a respirar, ajudar o outro a se desenvolver, ajudar o outro a mudar a sua própria história, a mudar a sua própria vida, os rumos de sua história, se a gente não busca melhorar as nossas próprias questões. Olha, a nossa colega Shirley colocou: busco melhorar o meu autoconhecimento, destravar algumas áreas. Vamos lá, vamos observar. Destravar algumas áreas que percebo limitações, busco melhorar para ajudar os que estiverem ao meu redor, olha só. Então, a gente começa buscando melhorar a gente mesmo, para então desenvolver um trabalho que vai influenciar os outros. Tá? Sintam-se à vontade para escrever quanto desejarem aqui. A nossa aula de hoje vai ser super profunda, então vocês vão ver muita coisa aqui hoje que vai tocar profundamente a criança de vocês. E é isso que a gente quer hoje. A gente quer perceber essa criança perdida. Será que a nossa criança ela está perdida? Vou trazer para vocês. Antes de iniciar, eu quero me apresentar. Para você que está assistindo essa aula gravada que ainda não me conhece, ou vocês que estão entrando aqui que não me conhecem, eu sou o professor Abraão Lemos, eu sou psicanalista, mestre em psicanálise e abordagens educacionais, então trabalho com a transmissão da psicanálise e também trabalho em clínica, certo? Tenho aí algumas formações, tenho algumas especializações, tenho capacitações em ludoterapia, escuta terapêutica e análise e interpretação do desenho, que são ferramentas lúdicas de trabalho com crianças, mas eu também trabalho com adultos com isso. Sou profissional clínico, trabalho com crianças, adolescentes e adultos na clínica psicanalítica. É um prazer ter todos vocês aqui e espero que nós tenhamos uma experiência fantástica. A criança que fui, deixei ali na estrada chorando. E hoje, vendo que eu não sou nada, volto para reencontrá-la. Fernando Pessoa. Esse trecho de dos seus textos trabalha exatamente essa experiência. Essa experiência em perceber que eu preciso voltar, eu preciso me reencontrar. Quantas vezes nós não precisamos ou nós não temos a sensação de que precisamos nos encontrar, reencontrar? E essa sensação é muito específica. É uma sensação muito interna, ela tá muito bem maquiada nas nossas relações. Essa sensação é muito forte ao mesmo tempo. E é uma sensação que toma conta do ser de todas as pessoas, em algum momento da sua própria história. Eu vou trazer para vocês aqui para que vocês tenham essa sensação, para que vocês possam perceber isso em um momento específico. Ok? O que nós veremos hoje na nossa trilha de conteúdos? A gente vai ver o que é criança interior, a criança perdida, como saber se minha criança interior está perdida. Então, eu vou falar sobre a criança perdida e vou trazer para vocês como a gente pode descobrir se a nossa criança está ou não perdida, ok? Vou trazer para vocês os benefícios de olhar e cuidar da nossa criança interior. Olha que fantástico, vou trazer vários benefícios, tá? Vou trazer aqui um exercício para vocês da carta para a criança que você foi um dia. Vou trazer a criança real e a criança ideal. Quando eu trago para vocês como saber se minha criança interior está perdida, gente, eu trago aqui uma série de 10 indicativos para que a gente saiba se a nossa criança interior está perdida. Esses indicativos aqui, inclusive quem trabalha com outras pessoas, com pacientes na clínica, quem é profissional de saúde, ou quem não, quem quer saber de fato se a criança interior está perdida, vai ser muito bom. A gente vai acabar descobrindo isso hoje, ok? A gente vai descobrir se a nossa criança interior está ou não perdida.
Eu vou trazer para que vocês possam perceber, certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui no comentário da nossa outra colega. Eu espero me conhecer melhor e resgatar minha subjetividade. Também preciso destravar algumas áreas, preciso perdoar algumas situações e pessoas e resgatar a minha sensação de pertencimento familiar. Olha só o que as nossas colegas estão colocando aqui. Vocês percebem a profundidade das buscas que nós temos quando a gente fala da nossa criança interior? E eu vou trazer hoje aqui para vocês uma questão bem interessante. Quando a gente fala de criança interior, nós pensamos que essa ideia da criança interior é algo muito contemporâneo, e não é. Há muito tempo isso já vinha sendo explorado. Só que a criança interior ela era tratada de diferentes formas. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas essa trilha de conteúdos hoje, ela vai seguindo por outros espaços também. Então, hoje vocês vão ter a sensibilização. Quero que vocês criem uma sensibilidade para entender onde a criança interior está. Esse é o primeiro processo da nossa jornada, a sensibilização. Nós precisamos criar sensibilidade para encontrar a nossa criança. Vou explicar para vocês como a gente precisa fazer isso, ok? Vamos ter também uma proposta de atividade no finalzinho para que vocês mandem lá no grupo. O modo como vivemos no presente é uma consequência de todos os acontecimentos que se deram conosco em nosso experimento do viver. Então, o modo como a gente vive hoje, no presente, é uma consequência de todas as nossas vivências, de todas as nossas experiências. É uma mescla das nossas experiências, não tem como fugir. Eu estava num congresso, participei de um congresso, um super congresso, onde eu fui um dos palestrantes, e lá eu falei exatamente sobre essa subjetividade que um dos nossos colegas trouxe aqui, a subjetividade no sentir, na dor, né? Nós temos a sensação muito inconsciente de que a nossa dor ela é percebida por todos na mesma intensidade que a gente sente. E na verdade não. A nossa dor ela só é percebida na nossa intensidade por nós. Os outros não conseguem perceber de fato o quanto dói o que a gente viveu. Os outros conseguem entender, os outros na verdade conseguem entender de alguma forma a experiência que nós tivemos, ouvindo o nosso relato ou percebendo a nossa angústia, mas eles não conseguem entender a nossa expressividade singular de dor. E isso fica conflituoso para a gente, porque quando a gente olha para a nossa infância, a gente para e observa, nossa, eu senti isso, como é que ninguém me ajudou? Eu sofri tanto, como ninguém conseguiu ver o meu sofrimento? Como ninguém se compadeceu ou se entristeceu com a minha angústia? Como alguém não olhou, não enxergou isso? Porque a forma como cada criança sente e percebe uma coisa, uma situação é diferente. A forma como você sente as dores que você carrega, a forma como eu sinto as dores que eu carrego, isso é diferente. Não tem como o outro saber, de fato, o que aconteceu. Mas existem algumas possibilidades dentro desse trabalho. E eu vou apresentar essas possibilidades hoje para vocês. Ok? As primeiras possibilidades, existem diversas outras, que ao longo da nossa jornada vocês conhecerão. Mas esse primeiro momento, eu quero que vocês entendam se a criança de vocês, a criança interior de vocês, está ou não perdida. Esse é o primeiro momento. A criança interior está ou não perdida. Ok? Vamos lá. Partindo do pressuposto e do ponto que tudo que a gente vive, então, influencia a nossa realidade atual, a gente vai entender, então, o que é criança interior. A criança interior, ela é como uma realidade simbólica. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês em outros momentos. Mas eu vou trazer novamente para que vocês possam perceber com mais força a partir dessa jornada. Então, ela é como uma realidade simbólica e poética. A criança interior aparece em nossa imaginação, em nossos sonhos, em nossa arte, nas mitologias, representando a renovação, o entusiasmo de viver, a sensação de deslumbramento, a esperança, o futuro, a descoberta, a coragem e a espontaneidade. A criança interior, ela traz uma mensagem. Todos nós carregamos aqui dentro uma criança eterna, um jovem inocente e maravilhoso. Essa criança simbólica também nos carrega, ela carrega quem nós somos. Ela carrega quem a gente foi e ao mesmo tempo quem a gente é. Porque não tem como fugir das nossas reverberações emocionais infantis. A Alice Miller, muito fantástica, uma teórica fantástica, ela fala que não tem como a gente fugir do que a gente sofreu. Uma hora ou outra a gente vai acabar enxergando isso, vai acabar percebendo isso com muita força. Não tem como fugir.
Então, como a gente precisa lidar com tudo isso? Eu vou trazer para vocês. Nessa jornada, durante essa jornada, vocês vão entender e desenvolver trabalhos para melhorar toda essa experiência, tá? Toda essa visão de experiência negativa que nós sempre tivemos da nossa infância. Isso é muito característico da maioria das pessoas, ok? Eu vou trazer para vocês hoje. A criança interior ela é portadora de nossas histórias pessoais. É o veículo das nossas recordações da nossa infância, da nossa criança do passado. Tanto de verdade, como veículo de recordações idealizadas. Idealizadas. E aí está um ponto bem específico para a gente trabalhar. A nossa infância ideal. Existe a nossa infância real, a nossa criança real e a nossa criança ideal. Esse material vai lá para vocês no grupo, tá? Vocês vão receber esse material. Mas eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam contextualizar esse espaço dentro dessa nossa construção. Logo, nesse momento, a criança idealizada é a nossa criança real. Então, esse é o primeiro momento, vocês já vão descobrir aí se a infância de vocês é mais idealizada do que uma infância real. Olha o que a gente vai descobrir hoje. A gente vai descobrir se a nossa criança está perdida, se a nossa infância ela é uma infância idealizada ou uma infância real. Tá? A gente vai descobrir muita coisa hoje, muita coisa. Então, a nossa infância, a nossa criança interior, ela pode ser uma criança idealizada. Como assim, professor? Idealizada. Ela pode ser uma criança que se esforçou pelo amor de alguém, que se esforçou pelo acolhimento de alguém, que se esforçou pela bondade de alguém, que se esforçou, que se poldou, que se cortou, que se moldou para lidar no ambiente, para entrar no ambiente, para ser aceita, para ser amada, para ser acolhida. E mesmo assim, talvez não foi acolhida, mesmo assim não foi amada. Então ela precisou, é como se a criança, ela nasce um quebra-cabeças completo. Um quebra-cabeças completo. Bem pequeno, mas completo. O quebra-cabeças, a criança, como quebra-cabeças, ela é aquele quebra-cabeças, não sei se vocês já viram esses tipos de quebra-cabeças, mas são quebra-cabeças com as pecinhas bem pequenas, pecinhas minúsculas. Essa é a nossa criança. É um quebra-cabeça com pecinhas minúsculas. E nós acabamos nos desfazendo de várias peças durante a nossa infância. Porque nós temos a sensação que nós só vamos ser acolhidos, que nós só vamos ser amados se nós nos desfazermos dessas peças. Se nós jogarmos fora algumas peças de agressividade, algumas peças de introspecção, algumas peças de gritos, algumas peças de choro. Será que foi assim que a gente aprendeu? Aí eu vou perguntar para vocês que estão aqui. Vocês precisaram jogar algumas peças do quebra-cabeças de vocês, da infância de vocês, com medo de não ser amada, com medo de não ser acolhida? Tá? Eu precisei jogar. Muitas peças do meu quebra-cabeças da infância, eu precisei jogar fora. Por quê? Porque a sensação é, você não vai ser acolhido, você não vai ser amado por ser quem você é. Vocês lembram que eu já falei para vocês também que a experiência que a criança tem, a experiência de acolhimento que a criança precisa ter é que ela precisa ser amada por quem ela é, e não pelo que ela faz. E a Alice Miller fala muito sobre isso. Ela diz que a gente acaba levando essa necessidade para a fase adulta de precisar lidar com a demanda do outro o tempo inteiro, se podar, se cortar, fingir que nada existe, fingir que as dores não existem, para poder ser acolhido, para poder ser amado. Então a criança ela vai deixando esses pedacinhos do seu quebra-cabeça durante toda a sua infância. E aí a gente vai para a fase adulta e percebe que existem vários espaços. Vários espaços que as peças de um adulto não encaixam. As peças de uma fase adulta não encaixam no quebra-cabeças da criança interior. Certo? Então, as peças de um adulto, que são peças maiores, que são peças mais complexas, que são peças que têm significados múltiplos, elas não encaixam no quebra-cabeça da criança interior. E como eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para entender ou para buscar essas peças? Será que essas peças foram descartadas? Ou será que elas estão no nosso mundo interno? Né? Então, a criança interior ela é a portadora ou o portador de toda a renovação para o renascimento. É para aquela sensação que a gente tem. A gente tem uma sensação muito, muito específica. Aquela sensação do recomeço. Todo mundo tem essa sensação.
Todos nós temos a sensação de que precisamos recomeçar, de que podemos recomeçar, certo? Todo mundo tem. Ah, então, é aquela sensação, eu preciso recomeçar, eu preciso refazer os meus passos. Essa sensação é uma sensação própria da criança interior, certo? Vou trazer mais coisa para vocês aqui agora. Então, a criança interior, para que a gente consiga acessar a nossa criança interior, primeiramente enxergá-la. Não precisa nem acessar nesse momento. A gente vai acabar descobrindo que a nossa criança interior muitas vezes está perdida. E o que fazer com a nossa criança interior perdida? Né? O que nós precisamos fazer para que a nossa criança seja encontrada? Para que a nossa criança seja acolhida? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Então, nós precisamos, no início, de sensibilidade, tá? Para entender que as exigências, as indicações da criança interior, que incessantemente nos impelem a sermos mais, a sermos algo a mais, é essa sensação que nos impele também a mudança, que nos pede, que nos solicita mudança. Essa é a criança, esse é o desejo de uma criança interior. Aí vocês podem dizer, mas está muito longe ainda para mim, ainda está muito desconectado. Criança interior, ou de ignorá-la, negar essa criança o tempo que a criança interior dessa forma, as indicações que é distante ainda enxergar a nossa criança, porque né, todos nós fazemos isso em algum momento da nossa vida, de alguma forma. Nós sublimamos, de acordo com a psicanálise, nós sublimamos. Tá travando muito, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Me falem aqui se vocês estão conseguindo me ouvir. Vê se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá tranquilo? Tô? Ok. Então, a nossa criança interior, a sensação que nós temos da criança interior, minha tela anterior, travou um pouco? Então, eu vou falar para vocês novamente, tá? Foi exatamente essa aqui, sobre a criança interior e sermos sensíveis. Ok, pronto. Então, para que a gente possa inicialmente enxergar a nossa criança, consigo sim, sem problema. Para que a gente consiga, primeiramente, enxergar a nossa criança, nós não precisamos, de fato, ah, nesse momento, nesse primeiro momento, abraçar essa criança, porque talvez ela esteja perdida, mas nós podemos enxergar essa criança. Para que a gente consiga enxergar inicialmente essa criança, espero que vocês estejam notando isso, tá? Tudo isso. Que inicialmente nós possamos enxergar, nós precisamos ser sensíveis a algumas exigências e algumas indicações da nossa criança interior. Tá? Indicações básicas, indicações que buscam aí acolhimento, indicações dessa criança que buscam a ludicidade, que buscam a flexibilidade. Então é quando a criança ela pede descanso, é quando o nosso corpo diz, olha, vai descansar, você está cansado, você precisa de um dia só para você. E você diz, não, eu vou ignorar, eu vou negar, não quero descansar. Eu nunca parei, não é agora que eu vou parar. Olha a sensação. Olha a sensação de negar a própria necessidade, uma necessidade que uma criança já teve, de descansar, de parar. Então, nós temos, muitas vezes, nós crescemos em lares completamente frenéticos. Nós precisamos estar sob movimentação, sobre uma tensão e uma atenção, sobre uma expressão. Então, nós não conseguimos baixar a guarda, nós não conseguimos descansar. E aí a gente. Não, é só na verdade, um exemplo, né? Do quanto a gente ignora as nossas necessidades. Ignorar as nossas necessidades é ignorar a nossa criança interior. Então, quando
essas vivências, essas dores da nossa infância, as necessidades da nossa infância também aparecem na nossa fase adulta, nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos nos comprometer com o processo de mudança, ou nós podemos tentar aplacar e tranquilizar a nossa criança interior. Como é que a gente tenta? Normalmente, tá? Normalmente, sem realmente descobrir a importância de trabalhar e harmonizar a nossa criança com o nosso adulto. A gente tem que ignorar e negar a criança. Ah, então a infância não vale nada, não lembro nada da minha infância, a sensação é sempre essa. Todo mundo sempre traz essa questão. Não lembro nada da minha infância não vale nada, a minha infância foi triste e só isso, eu não quero lembrar da minha infância. Essa é a sensação que nós temos. Para aplacar a nossa dor, para diminuir a nossa dor, o que a gente faz? A gente nega ela, a gente ignora a nossa dor. Tá? Mas será que essa é a melhor forma de mudar a nossa realidade? Aí eu digo que existe uma busca universal pela criança interior. Todos nós buscamos, tá? É importante observar que a necessidade de encontrar a criança interior ela faz parte da jornada de todo ser humano que caminha em direção à totalidade. Então, todo ser humano ele diz: eu quero a totalidade na minha profissão, eu quero uma harmonia espiritual, profissional. É aquela sensação. Eu acredito que todos que estão aqui, vocês que estão assistindo essa aula terapêutica, vocês têm isso dentro de vocês. Eu quero uma harmonia espiritual, eu quero uma harmonia corporal, eu quero uma harmonização emocional, eu quero um espaço harmônico para mim. A sensação é sempre essa. A gente vive no caminho para isso. Pararam para observar? Então, buscar essa criança, ir em direção a essa totalidade, é exatamente encontrar essa criança, certo? Todos nós carregamos questões inconscientes que não foram resolvidas na nossa vida, tá? Que vêm da nossa história familiar, das nossas experiências traumáticas, experiências de negligência, experiências difíceis. A gente carrega isso, essas questões inconscientes vêm sendo carregadas o tempo inteiro. E a gente não consegue lidar com isso o tempo todo. E o que a gente faz? A gente nega, a gente guarda, reprime, recalca, reprime, como a psicanálise fala, tá? Isso aqui fala psicanálise. A gente reprime, a gente guarda lá no nosso mundo interno. E o que a gente faz? A gente adoece. Nós adoecemos. Nós adoecemos por quê? Porque nós estamos reprimindo o tempo inteiro. Nós estamos negando o tempo inteiro. Então, qual o primeiro passo frente a essa busca universal? É entender se a nossa criança interior está ou não perdida. E a gente vai descobrir isso hoje, tá? Antes de descobrir se a nossa criança interior está perdida ou não, eu quero trazer para vocês uma palavra que a gente sempre ouve aqui, durante essa jornada, que chama self-criança ou self da infância, ok? A self-criança é a representação interna da criança que nós fomos no passado. Então, a self-criança é o que vocês vão imaginar quando eu pedir agora. Imagine a criança que vocês foram um dia. Vocês conseguem observar. Eu quero que vocês pensem agora na criança que vocês foram, que vocês tinham 6 anos. Vocês conseguem lembrar? Se vocês estivessem de frente ao espelho com 6 anos de idade, vocês conseguem lembrar os traços de vocês? Se vocês estivessem frente a um espelho gigantesco, vocês conseguem lembrar os traços de como vocês se comportavam frente a esse espelho com 6 anos de idade? Pensem, vou dar um tempo para que vocês possam pensar. Eu consigo, eu estou pensando agora na minha criança com 6 anos de idade. Eu quero que vocês pensem na criança de vocês com 6 anos de idade. Quando vocês fazem, observam o passado de vocês, essa constelação é esse entrelaço. Esse entrelaço de atitudes, de sentimentos, de valores, de perspectivas que foram há muitos anos experiências nossas, que continuam nossas porque estão guardadas no nosso mundo interno, elas são o self-criança. É quando você olha para a infância e diz: nossa, eu era uma garota muito má. Eu era um menino muito mal. Nossa, eu era educado. Então, self-criança. É quando você se enxerga como criança. A visão como. Mas será que você era mal criada? Será que você era uma má menina? Será que você era um menino mau? Será que você era mal criado? É isso que eu quero trazer para vocês. Esse self-criança. Quando a gente descobre o self-criança, a gente começa a observar a imagem da nossa criança. E observando a imagem da nossa criança, a gente consegue chegar a respostas muito importantes sobre a nossa infância. Ok? Eu vou trazer para vocês tudo isso. Então, onde está o self da infância? Onde está o self criança, a nossa imagem de quem nós fomos quando crianças?
está na imortalidade psíquica. A nossa mente, o nosso espaço, o nosso mundo interno. A nossa mente, ela não tem a sensação de morte. Como assim, professor? Explica isso. O nosso psiquismo, quando eu falo psiquismo, eu falo do nosso mundo interno, né? As nossas emoções, as nossas reverberações emocionais. Nós nunca experimentamos a morte, tá? E como nunca experimentamos a morte, sejam bem-vindos que estão chegando, fiquem à vontade, tá? E como nós nunca experimentamos a morte, nós nunca experimentamos a morte, nós não conseguimos ter uma resposta acerca disso, e a nossa mente, o nosso psiquismo, é como se fosse mortal. A sensação que nós temos é essa. Não existe um tempo dentro do psiquismo. Nós estamos agora falando do self da criança, ok? Self criança, o self da infância. É exatamente a representação interna que nós temos da nossa criança. A nossa colega que chegou agora, estou só dando essa atualizada, é exatamente essa sensação. Eu pedi agora para que as nossas colegas pudessem imaginar ela com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. É isso que eu pedi. Então, eu quero que vocês possam entender que o self-criança é o que vai aproximar vocês da infância que vocês tiveram. Certo? O self-criança é o que vai aproximar vocês da infância que vocês tiveram. Olha isso. Ok? É esse self que vai aproximar vocês. Então, o primeiro momento, essa é a primeira descoberta que nós fazemos aqui na nossa jornada. Para que nós possamos descobrir mais sobre a nossa infância, nós precisamos primeiramente olhar para o nosso self criança, que é diferente do verdadeiro dual self que o Winnicott traz. Ok? O Winnicott era um psicanalista. Nossos colegas são psicanalistas. Então, aquele falso verdadeiro self. Não estou falando de um self, de um auto-retrato que nós fazemos da nossa própria infância. Então, quando eu pedir para que vocês imaginem, eu vou pedir para que vocês, durante essa jornada, imaginem vocês em várias etapas da vida de vocês. Tá? Em várias etapas. Por isso que vocês podem e precisam ficar relaxados, tranquilos, tá? Durante o nosso processo, para que vocês consigam, então, adentrar esse mundo. Então, esse self-criança é esse componente, essa subpersonalidade que nós temos. É essa sensação de que eu fui alguma coisa. E o que eu fui? O que nós fomos quando nós éramos crianças? E o que nós rejeitamos na nossa criança? O tempo inteiro. E sabe por que a gente rejeita? Porque os outros nos forçaram a rejeitar. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a nossa infância é como uma mini quebra-cabeças com peças bem minúsculas. E quando a gente vai para a fase adulta, as peças de um adulto, peças complicadas da fase adulta não encaixam nesse quebra-cabeças da infância, a gente fica assustado porque a gente não descobriu, porque a gente não encontrou as peças que faltam. Elas estão no nosso mundo interno. Elas estão nesse self da criança. Ok? Então, muitas das vezes nós temos a sensação que a nossa criança de hoje, que a criança que nós fomos um dia, ela não valia nada, ela não era boa, ela era mal criada, ela merecia punição. Esse é o self da criança, é aquela sensação que a gente vai construindo. Eu preciso manter essa imagem para então manter o afeto, para então manter o acolhimento. E aí eu vou fazendo o quê? Vou tirando várias pecinhas do meu quebra-cabeça da infância. Aí eu chego na fase adulta e me deparo com relações extremamente complexas, com relações extremamente difíceis, com peças que não encaixam na peça da infância, no quebra-cabeça da infância. O que eu faço? Eu adoeço. Olha a sensação que a gente tem. A gente adoece. A gente adoece porque a gente não tem uma resposta. A gente não tem um resultado do que a gente quer. A gente adoece porque falta palavras para explicar, de fato, quem era a nossa criança. Quem ela foi, onde ela está. Então, nessa aula de hoje, nessa aula terapêutica de hoje, onde a criança de você está. Onde ela está? Ela está perdida. Talvez ela pode estar perdida. Mas onde ela está? E aí, no final, eu vou pedir para que vocês façam um exercício, tá? De visualização, para que vocês consigam perceber melhor essa realidade, essa expressão da realidade, tá? Realidade psíquica. Na realidade, a criança que um dia fomos para ser vivenciada como
pode ser evidenciada, na verdade, como fonte de dor, de raiva, de medo, de constrangimento, de humilhação, alguém a ser reprimido, repudiado, ignorado, esquecido. Rejeitamos essa criança da mesma maneira como talvez os outros um dia nos rejeitaram. Olha isso aqui. Oh, gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. A gente observa o corpo da criança. A gente observa a criança como fonte de dor, de raiva, de medo, de constrangimento, de humilhação. E a gente rejeita a criança da mesma maneira como a gente foi rejeitado. Da mesma forma. A gente diz, não, o adulto, poxa, não vou nada. Não vou rejeitar essa aqui. Vou rejeitar essa menina medrosa. Vou rejeitar esse menino aqui maltado. Não quero, não aceito. Eu não aceito ser assim. Porque as pessoas não aceitavam, né, os nossos comportamentos. As pessoas, eu digo comportamentos infantis, pessoal. Eu não digo comportamentos assustadores, drásticos. Comportamentos infantis, comportamentos normais de criança. Tá? Muitas vezes nós somos invalidados também nisso. Então, a nossa crueldade para com essa criança pode continuar diariamente, indefinitivamente, durante toda a nossa vida. Então, a gente pode continuar com a crueldade com a nossa criança o tempo inteiro. Rejeita, nega, explora, invalida, adoece a nossa criança. E aí as pessoas sempre falam assim para mim, toda vez que eu vou trabalhar com essa questão da criança interior com os pacientes, eles chegam para mim e falam, mas olha, é muito difícil me conectar com a minha criança interior. Eu digo sim, pode ser difícil, porque muitas vezes as pessoas não queriam conexões com a nossa criança. E aí a gente acaba acreditando que não vale a pena se conectar. A gente acaba aceitando a imagem que os outros dão para essa criança. Olha só que forte, né? A gente aceita a imagem que os outros deram para a nossa criança. Mas qual é a nossa própria imagem? Se vocês param para observar vocês com 6 aninhos, vocês com 7 anos, vocês com 8, com 10, observem vocês. Isso é o self, certo? Então, a experiência dentro do teatro da nossa psique, do nosso psiquismo, é essa criação onde nós temos uma questão lúdica. Se eu falo aqui, criança interior, vocês imaginam uma criança. Vocês imaginam uma criança, vocês imaginam a criança que vocês foram um dia. E nesse primeiro momento pode ser difícil imaginar isso, pode ser difícil e conflituoso perceber que foi necessário, perceber que é necessário iniciar essa observação. Pode ser difícil até mesmo imaginar o self criança. Quem eu era na infância? Pode ser difícil. Está tudo bem ser difícil nesse primeiro momento. Tá iniciando uma construção. Ok? Vocês vão perceber isso tudo mais à frente. Antes que você possa dar as boas-vindas ao self criança e integrá-lo para uma coexistência, um relacionamento harmonioso com o restante de sua pessoa, você deve primeiro entrar em contato com essa identidade do seu mundo interior, com a identidade do mundo interno. É difícil. É difícil aceitar o nosso mundo interno. Com toda a expressividade caótica que nós temos, com todo o medo que nós possamos ter, com toda a raiva, agressividade que às vezes a gente um dia pode ter sentido. Olha, é assustador. Assustador a gente olhar assim e dizer, nossa, não vou aceitar isso aqui. Eu não vou aceitar a raiva que eu senti naquele dia do meu pai e da minha mãe. Eu não vou aceitar que eu tive desejos sexuais. Eu não vou aceitar que eu tive raiva de uma amiguinha na escola, que eu tive raiva da professorinha. Não vou aceitar que eu tive medo, que eu tinha medo de coisas muito simples. Não vou aceitar que eu preciso ficar calado, aceitar que eu queria ser amado, ser acolhido. Olha a sensação. A gente não quer aceitar a nossa interna. Aceitar. A gente quer conviver com um self adoecido. Com um self que nos impossibilita de viver o novo. De viver o melhor que a gente pode viver. Por quê? Porque a gente insiste em um apego específico. Eu não vou falar desse apego agora para vocês. Vocês vão ter que continuar aqui nas nossas experiências e aulas terapêuticas até o finalzinho para que vocês entendam todas as proporções acerca disso. Mas nesse primeiro momento eu vou trazer para vocês exatamente essa experiência de encontrar a criança. Ok? E encontrar a criança.
Como saber se minha criança interior está perdida? Nossa, isso aqui é muito importante. Muito importante. Quem quiser escrever agora, quem quiser anotar agora, anota aqui. Quem quiser, quem for profissional, observa isso nos pacientes. Isso aqui é muito, muito importante, ok? Então, quem trabalha com a criança interior dos pacientes, observe isso aqui. Talvez a criança dessa pessoa, do paciente, esteja perdida, até mesmo a nossa, e a gente precisa dessa observação. Então, primeiro, saber se a minha criança interior está perdida, vazio interno, espaço sem nome, sem forma e sem expressão. A primeira expressão, a primeira experiência de uma pessoa que tem dificuldade com a criança interna é exatamente um vazio interno. A pessoa fala, olha, eu sinto um vazio, eu não sei explicar o que é. Eu sinto uma dor e eu não sei, não tem nome para essa dor. Eu não tenho forma, não tenho expressão, não sei expressar o que eu estou sentindo. Está doendo, mas eu não sei expressar, não tem nome. Ó, a criança interna perdida. A criança interna está perdida, ela não sabe. Ela não tem, a gente sempre fala sobre isso, ela não tem as fronteiras do ego estabelecidas. Ela não tem as fronteiras do ego. O que é fronteiras do ego? É aquela fronteira da personalidade, do outro, do quem eu sou. Ela não tinha isso quando ela tinha 6, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Quando ela sofria. Quando ela sofreu muito. Ela não tinha. Então ela tem um vazio. Esse vazio não tem nome. Ele não tem forma, ele não tem expressão. É difícil expressar como isso se expressa. Se expressa em adoecimento, se expressa em sintoma, em dificuldades no relacionamento, em dificuldades com nossos filhos, a ser atravessado. Eu vou falar sobre isso muito aqui hoje e nas próximas também. A gente é atravessado pelo quê? Quando a gente tem filhos, então a gente é atravessado por nossa criança. As nossas crianças, elas têm um poder, uma potência, tá, de tocar em espaços que a gente nem imaginava que existiam. Vocês acreditam? As nossas crianças têm essa capacidade de tocar espaços no nosso mundo interno que a gente imaginava que não existia. E esses espaços são exatamente os espaços da nossa criança interior. Vocês vão entender isso mais para frente, mas o nosso segundo espaço, que demonstra que a nossa criança interior está perdida, são dúvidas perturbadoras e assustadoras sem resposta. Dúvidas sem respostas. Dúvidas que aparecem na nossa mente que a gente não sabe por que a gente pensa naquilo. Podem ser dúvidas atuais ou podem ser dúvidas também da nossa infância, da nossa própria infância. Então, por que eu era amado? Por que eu não era acolhido? Por que as pessoas me xingavam? Por que as pessoas me puniam? Por que eu precisava ficar calado? Essas são dúvidas simples, mas são dúvidas perturbadoras para uma criança. Ela não sabe. As pessoas não explicam para ela porque ela tem que ficar calada o tempo inteiro. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E aí a criança fala, por que eu preciso ficar calado o tempo inteiro? É uma dúvida assustadora. Da mesma forma que o homem fala, olha, se você não parar, eu vou jogar você no lixo. Se você não parar, você vai ser doada. Sai daqui. Se você não parar, eu vou embora. Olha só a sensação. Eu vou embora, eu vou deixar vocês aqui. Olha a sensação que a criança tem. Olha que ela senta, não tem importância alguma. Porque essa pessoa aqui, ela pode muito bem ir embora a qualquer momento. Dúvida assustadora. Será que essa pessoa vai me deixar? Será que eu vou ser abandonado mais cedo ou mais tarde? Olha a dúvida assustadora. Isso tem resposta. Dúvidas que não têm resposta. Ok? Esse espaço de expressão que demonstra que a nossa criança está perdida, a nossa criança interior está perdida. E eu falo, criança interior perdida não é criança interior sem jeito, né? Que não vai ter jeito para a nossa vida, não. A criança interior perdida é que ela está em um lugar fixada. Ela está ali fixada, esperando a resolução do conflito que ela tem, a dificuldade que ela passou. Certo? Terceiro, carência afetiva e emocional constante. Então, aquela carência, é aquele medo, é aquela dúvida, né, acerca do que o outro quer de mim, do que o outro pode fazer. Será que o outro me ama? Será que ele não me ama? Uma carência, um medo de perder, ok? Excessivo. Então, essas sensações são muito próprias de experiências da infância também, tá? Vamos lá. Tem uma filha de 11 anos, ela não cala por nada. Sempre acaba falando para ela ficar calada. E ainda assim tem dificuldade em calar. Essa expressividade é muito importante para ela. Assim como em algum momento da sua vida foi para você, né? Foi para nós, para todos nós. Falar, gente, é um antídoto. O falar é antídoto, gente. Falar é milagroso. É muito importante. Então, falar é essencial. O adolescente que fala, tem, ó, pré-adolescente, 11 anos, né? O adolescente que fala, que gosta de falar, gente,
ele pode ser convidado a falar em espaços onde sua voz pode ser aceita, em espaços de respeitosos, claro, em espaços, em momentos para ele. Mas é importantíssimo que a gente não transfira isso, né? Muitas vezes a gente ouviu isso dos nossos pais. Cala a boca, menino, tu fala demais. Fica calado, tu não fala nada que presta. E a gente cresce, e aí o nosso filho, ele vai aonde? Ele toca lá naquele espaço. Quando ele fala, ele toca lá, ó. Quando ele chora, ele toca lá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai reagir da mesma forma. Porque foi assim que a gente foi condicionado inconscientemente. Claro que essas condições, quando eu digo condicionado, essas condições elas podem mudar. Quando a gente acaba encontrando nossa criança, que vocês estão fazendo aqui, tá? Às vezes não sei lidar, ela fala de forma firme e às vezes responde. Essa sensação é muito forte, e a gente sempre percebe isso nos nossos filhos adolescentes. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa começar a observar a nossa criança interior. Por quê? Porque a nossa criança interior, ela tem uma sensação também. Eu vou trazer para vocês uma sensação, tá? Não sou eu que falo isso, a Alice Miller fala sobre isso. A Alice Miller fala. Ela diz que os nossos filhos, quando eles gritam, falam, se excedem, a gente tente como se fosse a nossa criança. Se fosse o pai ou a mãe deixando a gente, respondendo a gente. E aí, eu vi uns tempos atrás, um terapeuta muito conhecido, falando mais ou menos assim: se você não está pronto, gente, eu não estou falando aqui, estou falando de forma geral, né? Se nós não estamos prontos, vou falar dessa forma. Se nós não estamos prontos para sermos em algum momento odiados, nós não podemos ter filhos. Uau! Isso dói, né? Dói a gente perceber que a gente tem que estar pronto para ser odiado também, porque os nossos filhos, eles podem nos odiar. Eles podem nos odiar. Sou pai de duas crianças. Os nossos filhos, eles podem nos odiar. Assustador pra gente, né? Por quê? Porque a nossa criança interior, ela quer ser amada a qualquer custo. Ela quer ser acolhida a qualquer custo. Né? E essa sensação que a gente tem, nossa, gritou comigo, meu Deus, dói aqui dentro. Dói lá dentro, dói tão fundo que parece que não é a gente adulto que está sentindo, é a nossa criança que está sentindo. Parem e observem da próxima vez que os nossos filhos responderem. Claro que existe respeito, pessoal, não estou falando de respeito. Respeito é fundamental em qualquer relação, né? Inclusive na relação que nós temos com os nossos filhos, isso é fundamental. Cumplicidade, toda essa relação afetiva positiva é fundamental. Mas para que vocês possam perceber uma questão específica, essa sensação de que nós fomos atacados por nossas crianças. Né? E nós fomos atravessados, aquela situação atravessa e ela toca onde? A nossa infância. Tá? Vocês vão entender muito mais sobre isso no decorrer. Vai ficar muito próximo a vocês, cada vez mais próximo a vocês. Tá? Então vocês vão conseguir até mesmo aprender a lidar com as crianças de vocês. A partir do trabalho que vamos fazer com as nossas crianças. Olha que interessante. Bem importante, né? Bem importante. Então, nós temos a carência afetiva e emocional, nós temos a sensação de ser uma criança presa no corpo adulto ou ser imaturo e despreparado para a vida. Olha essa sensação. Olha essa sensação. Gente, isso aqui é fantástico. Quando eu digo isso aqui é fantástico, porque isso aqui vira chave. Tem um paciente, eu tenho vários pacientes, na verdade, mas tem um paciente meu que trouxe assim, ó. Falar nas entrelinhas o que ele falou. Parafraseando, né? Eu olho para as minhas mãos quando estou no banho e não parece que eu sou um adulto. Parece que eu estou preso no corpo de um adulto. Olha essa sensação. Olha a sensação da criança interna, da criança interior, pulsando ali, dizendo, olha, tu não é um adulto, cara. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô sofrendo. Olha para mim. Olha a sensação. E não só isso. É aquela sensação que a gente olha no espelho, olha nosso cabelo, olha o nosso rosto e diz, nossa, como o tempo passou. Nem parece que eu tenho essa idade. Olha para o nosso cabelo, olha para o nosso corpo e diz, nossa, como o tempo passou. Né? E aí a gente não sente aquela fase adulta. A gente sente como se fosse uma criança, as emoções de uma criança dentro de um corpo adulto. Isso pode acontecer também, tá? Não exatamente todas essas expressões podem acontecer numa mesma pessoa, depende de pessoa para pessoa, mas isso pode indicar que a nossa criança interior está em conflito. Quinto, medo de relacionamentos profundos e duradouros. É outro medo, é outra questão específica da criança. É medo de se relacionar profundamente e que aquele relacionamento se torne duradouro.
porque tem medo de ser afetado, tem medo de ser ah, abandonado, tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser, de algum modo, de sofrer abusos, de sofrer negligência. A sensação aqui é: eu não vou adentrar esse espaço, que esse espaço é muito perigoso. A maioria das pessoas que sentem medo de se relacionar é exatamente isso. Eu não vou, porque eu preciso dar conta de tudo do relacionamento. Será que precisa dar conta de tudo? Qual é a sensação? Que sensação infantil é essa? É aquela: eu preciso ajudar os meus pais. Eu preciso manter os meus pais em segurança. Eu preciso manter os meus pais bem. Eu preciso manter o relacionamento dos meus pais bem. Essa sensação, muitas vezes, é colocada sobre os ombros de uma criança. Ah, olha, vai lá falar com teu pai. Teu pai, teu pai tá com raiva de mim, vai falar com teu pai. Aí depois volta a criança: mamãe, papai disse isso. Olha, não vou responder. Fala por mim pro seu pai. E fica aquele bate e volta, e a criança tá onde? Tá no meio. Ela tem a sensação de que ela é responsável pela relação dos pais. Da mesma forma como quando a criança, nós, enquanto crianças, somos convocados a cuidar, a ter responsabilidade de adultos. Cuidar de crianças, cuidar de irmãos mais novos, cuidar de casa, trabalhar. Essa sensação faz com que a gente faça o quê? Com que a gente tenha medo dos relacionamentos adultos, com que a gente tenha medo da fase adulta, com que a gente queira essa fase, que a gente fique fixado lá. Eu já vivi isso aqui, eu já estou vivendo isso aqui. E aí, para que eu vou agora para a fase adulta? Essa sensação. E a gente tem esse medo de relacionamentos profundos e duradouros. Medo de ser abandonado, medo de ser negligenciado, invalidado, mesmo dificuldade em se relacionar, ok? Vamos lá para o sexto: explosões e reverberações emocionais negativas sem aparente causa, perdão. Então não tem uma aparente causa. Eu estou sofrendo, eu tenho explosões emocionais, reverberações, dificuldades relacionais, não tem causa. De onde vem? Não tem um nome. Não tem um nome, não tem uma causa, não tem o porquê. É só vem. Eu só jogo para fora. Eu só preciso jogar para fora. De onde está vindo isso? Se não de nossa criança interior. De um lugar que ela grita, de um lugar que ela fala, de um lugar que ela discursa. Então, são várias explosões, reações emocionais, raiva, angústia, ódio, agressividade, mas não tem uma causa aparente. Isso também pode ser uma expressão que a nossa criança interior está com conflito. Sétimo, evitação da infância. Então, eu evito olhar para a minha infância. Eu evito. Nossa, um curso como esse, gente, um curso como esse aqui assusta, de fato, assusta muito quem não quer olhar para a infância. Ou melhor, não quem não quer, mas quem não está, quem não, de fato, aceitou que precisa olhar para a infância. Uma jornada como essa assusta quem, de fato, não aceitou olhar para a sua infância com a delicadeza e com o acolhimento que precisa. Vocês que estão aqui assistindo essa aula, assistindo esse espaço terapêutico, eu espero que vocês estejam tendo uma experiência muito positiva nesse primeiro momento e que isso seja aí proporção para que vocês continuem a jornada com muita força. É o que vocês precisam, é o que vocês podem fazer, ok? Oitavo, dificuldades em lidar com figuras de autoridade ou de influência. Dificuldade, eu não consigo lidar com influência, não consigo lidar com figuras de autoridade. Medo. É um medo. Parece que a pessoa vai fazer alguma coisa, ela vai me cancelar, ela vai me proibir, ela vai me punir. Olha a sensação. Serei punido? Será que é dessa forma? Serei punido? Então, é aquela sensação de tensão frente a uma figura de autoridade. Isso pode ser expressão de que a nossa criança está em conflito, que ela está perdida. Ok? Vamos lá. Nono, agressividade e impulsividade nas relações e nas reações de outras crianças. Tá? Sentimento de invalidação e raiva ao comportamento infantil. Olha isso. É aquela impaciência com a criança, aquela raiva que você tem da criança, aquela agressividade para com crianças. É com criança que eu estou falando mesmo, tá? Então, o adulto trata mal crianças. Isso quer dizer da própria infância dele. É a própria criança dele. É a criança interior dele que está ali falando na relação com a criança, certo? Com o adolescente. É a dificuldade de lidar com as próprias questões que está
de algum modo, sendo deslocado, sendo projetado naquela relação, ok? Isso pode acontecer muito, muito mesmo. Essa é uma das expressividades mais comuns, que a gente trabalha nos interiores para aprender a lidar com isso, para diminuir, tá? Os pais e mães. 10º, dificuldade em expressividade emocional. Então, eu tenho uma grande dificuldade, eu não consigo expressar as minhas emoções, eu não consigo entender as emoções, tem toda aquela dificuldade. E isso vem da infância, tá? Da invalidação, daquele processo de repressão da infância, da criança que foi reprimida o tempo inteiro. Não podia falar, não podia chorar, não podia gritar, não podia brincar, não podia fazer nada. Ela tinha que sentar e ficar calada, só o que ela podia fazer. Olha a sensação. Aí vai para a fase adulta, eu não vou falar, para que eu vou falar? Ninguém aceita, ninguém escuta o que eu tenho para falar. A sensação muitas vezes é essa, inconscientemente, claro. Para onde foi a vida que perdemos enquanto íamos vivendo? Essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Para onde foi a vida, a pulsão de vida, quando a gente fala de psicanálise? O desejo, a ludicidade, a flexibilidade, a criatividade. Para onde foi tudo isso enquanto a gente vivia? Eu quero que vocês pensem sobre isso nessa primeira aula. Para onde foi? Para onde foi a criatividade que você tinha quando você era criança? A expressão que você tinha? O medo que você não tinha? A coragem pulsando que você tinha dentro de si? Para onde foi tudo isso, né? A gente precisa observar. É possível curar a criança interior ferida? É sim. É necessário para podermos alcançar a totalidade interior, resgatar a própria integridade implica numa transformação interna. A criação de uma atitude interior positiva que dê apoio e incentiva a criança interior através da compaixão, através do perdão, através do amor, através da afetividade, através da autopercepção, do autoconhecimento. Vocês aprenderão isso aqui na prática, na nossa jornada. Isso aqui só é a pincelada do que a gente tem nesse processo maravilhoso, ok? Para outras pessoas, a está longe de ser insegura. Mal e mal se constitui algo real. As vivências de seus episódios infantis são cheias de dor, tá? Obscurecidas pela racionalidade, eliminadas a ambição, distorcidas pela pressão por crescer e conformar-se. Olha só, é aquela sensação, eu preciso crescer, eu preciso me conformar, eu não tenho isso, eu preciso crescer, eu quero crescer logo. Olha a sensação que se tem, tá? Pouco a pouco, nós fomos perdendo a flexibilidade, a criatividade da criança que nós éramos. Poucos de nós tivemos uma infância sem ansiedade, repleta de contatos e relações compreensivas de proximidade com adultos. Uma infância livre para resolver, para brincar, entrar em brincadeiras, para criar, imaginar. Poucos de nós tivemos essas experiências. Tá? Para muitas pessoas, a criança interior é um ser traumatizado e ferido, um sofredor que preferíamos não reconhecer. Tolhido por experiências que seria melhor não lembrarmos na nossa vida adulta. Eu quero que vocês parem para observar. Será que a criança de vocês, ela não está tão perto de vocês o quanto vocês imaginam? Será que ela não está por aqui, em algum lugar? A criança interior de vocês está em algum lugar por aqui. Só que vocês, a dor que toda essa criança acaba trazendo também, porque ela está sentindo, ela precisa falar, ela acaba trazendo nas relações, a gente faz o quê? A gente prefere esquecer. E essa criança que foi impedida de brincar, de imaginar, que foi convidada a uma racionalidade obscura. O que é racionalidade obscura? Eu precisava pensar como adulto. Pensar como adulto. Para e pensa, vai ficar aí sozinha com a tua dor. Tu vai pensar sozinha no que tu fizesse. A culpa é sua. Você vai ficar aí sozinha com a sua dor. Olha a racionalidade adulta numa vida de uma criança. Não tem como, a criança não consegue essa racionalidade. Então isso causa angústia, isso causa conflito, isso causa dor, ok? Então, nós fomos distorcidos por uma pressão para se adultizar, para crescer muito rápido. A criança da nossa experiência, diz a terapeuta Wood, é a criança que faz que todos nós possamos já se curar, para que possamos, na verdade, reaver as nossas ações adultas e a energia para encontrar padrões reativos de defesa e proteção que foram desenvolvidos nessas fases. Então, o que é que a sua está falando aqui? Ela está dizendo, olha, a gente busca curar essa criança interior porque a gente quer
reencontrar e reeditar padrões de defesa que a gente criou na infância. Olha aqui, anotem isso aqui. Isso aqui é ouro. Isso é ouro. Para o trabalho, para o processo de vocês, para qualquer área de vocês. Nós, para encontrar a nossa criança, qual a necessidade de encontrar a nossa criança? Por que encontrar? Primeiro, para que a gente possa reeditar padrões de comportamentos de defesa, padrões reativos de defesa. Tá? São padrões adoecidos. Então, eu preciso reagir com agressividade, eu preciso deslocar, preciso usar mecanismo de defesa. Vou falar nas próximas aulas sobre mecanismos, tá? Para vocês. Vocês vão entender tudo de forma lúdica, dinâmica e didática. Para a necessidade, uma das principais entrarmos na nossa criança interior é reeditar padrões reativos de defesa. Quais são as defesas? Muitas vezes as defesas que temos conosco, adoecer é uma defesa. Adoecer é uma defesa. Sabia disso? Vocês sabem que adoecer é uma defesa? Adoecer. Então, às vezes, a gente adoece para se proteger da dor, da angústia, que a gente guarda tudo aquilo, ó. E aquilo vem como sintoma, vem como doença. Muitas vezes. A gente também pode adoecer no nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa profissão, tudo que a gente faz, a gente pode adoecer. Isso é um método reativo de defesa que nós temos. Tá? É um dos métodos. Benefícios de olhar, cuidar e curar a nossa criança interior. Vamos lá para os benefícios agora? Coisa boa aqui. Já mais do que a gente estava observando, né? Primeiro, descobrir o poder e a eficácia da autorreflexão e do autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Descobrir o poder que nós temos em autorreflexão e autoconhecimento. Por isso que é importante a gente entender a nossa criança interior. Segundo, encontrar um caminho singular para entender as dores emocionais, reverberações da nossa vida. Encontrar um caminho único, é o seu caminho. É o seu caminho. Você vai encontrar o seu caminho nessa jornada. O seu, tá? Você vai encontrar ao menos a porta para entrar nesse caminho. Mas eu espero que vocês abram essa porta a partir dessa jornada. Vocês consigam abraçar isso, ok? Curar os relacionamentos, ciclos também é outra possibilidade de que a gente comece a trabalhar com a criança interior. Quarto, melhorar a sua autoestima, autopercepção e autoaceitação. Fundamental. Para que a gente consiga ter uma vida positiva, uma vida confortável, uma vida harmônica, nós precisamos melhorar na nossa autoestima, na nossa autopercepção e na nossa autoaceitação, ok? Nos autoaceitar. Sexto, aprender a lidar com o passado, viver o presente de forma harmoniosa. Isso é importantíssimo. E aí, por que eu não falo do futuro? Porque o futuro é algo que a gente constrói, que a gente vai construindo, claro que tem questões da própria vida, da própria vivência, mas a gente precisa aprender a lidar com o passado e viver o presente de forma harmoniosa. Sonhar com o futuro, pensar com o futuro, imaginar com o futuro sem ansiedade, é o que a gente precisa. E a gente vai aprender a fazer isso a partir do trabalho que nós temos com a nossa criança. Melhorar a relação com os seus filhos. Isso aqui é muito importante e todos nós vamos aprender a partir do trabalho que nós tivemos aqui com a nossa criança interior. Oitavo, encontrar sua verdadeira identidade. Descobrir e ressignificar suas percepções e encontrar novas formas de pensar. Olha que lindo isso aqui. Muito bom. Tá? Encontrar novas formas de pensar, encontrar sua verdadeira identidade. Construir e ressignificar novas percepções. Criar novas percepções. Certo? Esse é outro processo. Se vocês conseguem ver aqui o nosso material, acho que sim. Estão conseguindo ver o material? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Não sei se passou aqui para vocês. Agora está numa frase. Não sei se passou para vocês aí o nosso material. Passou? Ah, tá passando. Ok. Vamos lá. Enquanto a ferida se mantiver oculta e longe do olhar de aceitação, essa tornará a vida tão insuportável que por vezes é necessário que se somatize numa doença de modo a chamar a atenção para a criança interior. As emoções reprimidas presentes na criança atraem situações que despertam a ferida.
Eu trouxe isso aqui em um momento, mas eu sempre trago isso quando a gente fala sobre a infância, quando a gente fala sobre a criança interior. Então, enquanto a ferida estiver oculta, longe do nosso olhar e da nossa percepção, a gente vai continuar adoecendo, sintomatizando, nessa busca por elaboração, a busca por elaboração. A gente vai adoecer em busca de uma elaboração, em busca de uma resolução do nosso conflito. Isso pode acontecer, ok? A criança real e a criança ideal. Vamos agora descobrir se a infância ideal ou a infância real. E aí, primeiro, a gente foi descobrir se a nossa criança está perdida ou não. Então, se a gente tem alguns daquelas expressões, isso pode significar que a nossa criança interior está, de fato, em conflito. E esse é o primeiro passo para que a gente, então, descubra aí as formas como trabalhar com essa criança, ok? A criança real e a criança ideal. Vamos entender um pouquinho? Um antídoto para a idealização paradisíaca da infância, que é a idealização paradisíaca, aquela idealização maravilhosa, é a infância ideal, é o que eu queria ter, o que eu queria ser, é o primeiro antídoto, na verdade, perdão, é partilhar histórias e invenções com os outros. Como assim, professor? O primeiro passo para que a gente entenda que a gente tem uma idealização fantasiosa sobre a nossa infância é exatamente compartilhar ela com outras pessoas. É o que a gente está fazendo aqui. É quando todo mundo se junta e vão imaginar a nossa infância. Vamos imaginar a nossa infância. A gente está imaginando em um sentido maior. Então, a gente está percebendo a nossa infância através de um estudo, certo? Isso é o primeiro ponto, é o primeiro passo para que a gente consiga perceber se a nossa criança interior é uma criança idealizada, uma criança real. Ok? Vou trazer algumas questões para vocês também sobre essa criança para que vocês possam descobrir. Desta forma, a condição humana comum é que pais e filhos vivam em uma mescla de êxitos e fracassos, de dons e limitações. Então, será que a nossa criança, ela não só era convidada aos êxitos, convidada aos dons, convidada às possibilidades, e não às impossibilidades, e não aos fracassos, e não às limitações? É aquele falso que a gente vai criando, eu preciso ser perfeito. Olha a infância idealizada, porque a gente foi convidado a ser uma criança perfeita. Quando a gente é convidado a ser uma criança perfeita, a gente idealiza uma infância perfeita. Fecharam aqui essa ideia? Imaginem aqui. A gente é convidado a ser uma criança perfeita. Automaticamente, quando a gente vai para a fase adulta, a gente diz: eu queria que os meus pais fossem perfeitos. Por quê? Porque nós éramos convidados o tempo inteiro. Não pode chorar, não pode errar, não pode tirar uma nota baixa, tem que tirar uma nota alta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha só as sensações. O tempo inteiro sendo convidado a ser perfeito. Isso traz essa sensação. Por trás dessas imagens da infância real e da infância ideal está a imagem da criança interior natural. Ou eles chamam também a criança divina, mas eu sempre chamo criança natural, que é aquela criança inicial. O quebra-cabeças minúsculo com todas as suas peças, ok? Que brota dessa camada arquetípica mais profunda do nosso ser. Então, essa criança, ela brota, ela vai ser convidada a algum momento a participar da nossa vida. Essa imagem, essa criança interior, ela tem a inocência, ela tem o que a gente chama de mente de aprendiz, aquela mente em constante transformação, em constante mudança. Ela representa a espontaneidade, o anseio profundo da alma do ser humano a se expandir, a crescer, a investigar a territórios ilimitados, a buscar novas formas de pensar. Essa é a criança interior natural. Ela é idealizada, pessoal. Então, quando vocês olham para a infância de vocês e dizem: eu era uma criança que gostava de criar, que gostava de brincar, que gostava de fantasiar, mas eu não podia, você foi convidado a um espaço de infância ideal. O que é ideal para um adulto? Que a criança não brinque, para não fazer bagunça. Que a criança não grite, para não fazer transtorno. Que a criança não chore, para não aperrear, para não aborrecer. Então, é sempre convidada a idealização de um adulto, de uma vida adulta. E a infância natural é colocada onde? Embaixo de uma grande invalidação. Quando nós somos invalidados e convidados a uma infância ideal, nós crescemos e somos impulsionados a acreditar que precisaríamos ser perfeitos. E aí, olha a angústia.
Eu preciso ser perfeito, eu não fui para o meu pai e para minha mãe. Eu preciso ser perfeito para os meus cuidadores, eu não fui. O que é que eu faço agora? Quando eu tenho filhos, eu vou convidá-los a serem perfeitos, porque eu quero, de acordo com a Alice Miller, tá? A Alice Miller fala sobre isso. De acordo com a Alice Miller, eu quero, ah, então, realizar um desejo da infância na minha criança. É aquela questão que a gente diz, eu quero que a minha criança tenha o que eu não tive. Já pararam para ouvir isso? Alguém já ouviu isso em algum lugar? Ah, eu quero que a minha criança tenha o que eu não tive, um quarto dos sonhos. A mesma coisa é com as idealizações da infância que a gente foi convidado, ok? Então a gente vai transferir isso tudo para nossa criança também. Então a criança ideal é aquela criança que ela é forçada a dar o tempo inteiro, a ser, a ser a melhor, a dar, a ser gentil, a ser acolhedora, a ser bonzinha, boazinha, na verdade, a ser bonzinho. E a criança real é a criança que aprendeu a receber. Olha isso. Olha a mãozinha aqui da criança, preste atenção nisso. A criança ideal é aquela criança que ela era convidada a sempre dar, cortejar, amar, se esforçar pelo amor dos seus pais, se esforçar pelo acolhimento, se esforçar por notas máximas. E a criança real, a criança natural, é a criança que aprendeu a receber amor, a receber afeto, a receber acolhimento, a receber validação. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Acabaram descobrindo aqui que nós somos uma dessas duas crianças, ou a ideal ou a real. Na maioria das vezes, quando a gente descobre que a nossa criança interior ela está ferida, ela está conflituosa, ela é uma criança ideal. Ela não é a nossa criança real. E aí o que fazer então para que a gente transforme essa criança ideal numa criança real? A gente vai aprender tudo isso nessa jornada. Mas para que vocês possam entender, eu quero que vocês pensem agora, que vocês possam pensar mais sobre isso. Será que nossa criança interior não é a criança ideal? Ideal para os nossos pais, não para a gente, não para nossa própria vida. E a gente se poda o tempo inteiro. Ah, não vou gritar, vou ficar caladinho, vou ser bonzinho, vou ser boazinha, vou aceitar tudo, todo mundo, vou fingir que nada, da dor não existe, vou tentar carregar um mundo sobre as minhas costas. Por quê? Porque eu sou a criança ideal. Olha isso. Eu não sou a criança real. Eu não sou real. A sensação é essa. A criança real é aquela criança que ela não precisa se esforçar para ser amada. Existe uma frase muito linda de uma profissional, uma teórica, que eu não lembro agora o nome, mas eu posso trazer na próxima, que fala que as crianças, elas não precisam se esforçar pelo amor dos seus pais. Elas precisam descansar nele. Olha que forte. Lá dentro, né? Toca lá dentro. Olha onde toca. A criança não precisa se esforçar pelo amor dos seus pais. Ela pode descansar nele. Será que a gente descansou no amor dos nossos pais, dos nossos cuidadores? Ou a gente estava em constante, eu vou ter que crescer, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ser alguma coisa para os meus pais. Olha a sensação. E aqui não é colocar culpa sobre ninguém, pessoal. É descobrir. É o primeiro passo. Primeiro passo. É perceber que a nossa criança interior está em conflito. Ok? Esse é o primeiro passo. E eu não vou, lembrando, eu não vou deixar vocês aqui, não vou dar tudo isso aqui para vocês, deixar vocês. Eu vou dar uma atividade para que vocês possam estar elaborando durante a semana até a nossa próxima aula, entendeu? Vou trazer para vocês. A jornada em busca da criança interior é uma jornada do herói. Tornar-se uma pessoa que funciona plenamente é uma incumbência heróica, é uma missão heróica. Existem provas e tribulações ao longo do caminho. Deixar os pais infantis e ideais para trás é um obstáculo que a pessoa deve superar em sua jornada heróica. Matar os pais, entre aspas, né, que é uma fala terapêutica quando a gente trabalha nisso, é uma forma simbólica de descrever a saída da casa materna e paterna no processo de crescimento que a gente precisa ter. Encontrar a nossa criança interior é o primeiro salto por sobre o abismo do sofrimento que ameaça a todos. Mas encontrá-la é apenas o início. Por causa do seu isolamento, do seu abandono das suas carências, essa criança é egocêntrica, ela é fraca, ela pode estar assustada, ela deve ser acompanhada e ensinada para poder liberar o seu potencial singular e criativo. Olha que fantástico, pessoal. Olha que fantástico.
todos nós acabamos descobrindo que sim, a nossa criança interior, ela está em conflito. Ela é uma criança que pode ou ser um pouco egocêntrica. Egocêntrico, quando eu digo, não é no mau sentido. É no sentido que ela pensa nela, ela está buscando algo para ela. E está tudo bem, tá? Ela está fraca porque ela é sensível, ela é uma criança. E ela está assustada porque algo assustou ela. Porque algo amedrontou ela, ameaçou ela. Tá? Então a criança deve ser acompanhada, ela deve ser ensinada para liberar então seu potencial singular e criativo. Eu vou falar para vocês, tá? É esse potencial que tende a mudar a vida das pessoas. Esse potencial. Esse potencial que mudou a minha vida, tá? E por isso que eu trago isso aqui para vocês com muito carinho, com muito afeto, para que vocês possam abraçar essa jornada e de fato acolher a partir de agora o primeiro passo que vocês encontrem a criança interior de vocês. Ok? Em todo adulto é perdoável o medo do escuro. É nesse breu que se esconde a eterna criança que pode ser iluminada, disposta a ser acesa quando mais dela se precisa. E a gente vai buscar acender essa criança, tá, pessoal? Vamos buscar acendê-la. Atividade 1, primeira atividade da nossa jornada. Uma carta para a criança que você foi um dia. Eu vou solicitar para vocês que vocês escrevam uma carta para a criança que vocês foram um dia. E aí é difícil, porque quando a gente passa uma atividade como essa, o pessoal fica, opa, não sei como falar para minha criança. Vocês precisam ser lúdicos com a sua criança. Imagine que a sua criança tem uma idade, ok? Vocês lembraram da idade que vocês descobriram lá na imersão? Vocês lembram da idade que vocês descobriram na imersão? Lá na imersão especial, vocês vão escrever a carta para a criança que vocês querem, a idade que ela tem naquele momento, ok? E aí vocês vão imaginar, como a minha criança nessa idade iria entender o que eu quero falar para ela? Olha o exercício, pessoal. Não é você falar de forma rebuscada. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, ela não vai entender um adulto de 40, um adulto de 30, de 38, de 40, de 45 anos, falando para ela coisas simbólicas. Então, vocês precisam ser lúdicos. Vocês vão criar uma carta para a criança que vocês foram um dia, na linguagem que ela precisa entender, ok? Que ela precisa entender. Essa atividade é muito importante e vai trazer aí para vocês esse primeiro norte, para que vocês possam entender e localizar essa criança através da idade, através da percepção que ela precisa ter na conversa com vocês. Ok? Primeiro exercício. Eu espero que vocês tenham tido uma experiência muito positiva nesse nosso primeiro encontro na Jornada do Autoconhecer, que é uma jornada pensada para você, por vocês que estão aqui, para que vocês consigam construir, então, ferramentas teóricas, mas também ferramentas práticas para lidar com o trabalho que vocês têm com a criança de vocês. Se vocês quiserem registrar esse momento, eu sei que alguns estão registrando já, se vocês quiserem registrar e marcá-la no Instagram, eu estou aqui acompanhando vocês. Tá? Me marquem lá, tirem uma foto, tirem um print dessa tela, dessa gravação, me marquem lá no Instagram, falando o que vocês estão achando desse primeiro momento da nossa jornada. Tá? Eu espero que vocês tenham tido uma experiência muito agradável nesse primeiro momento. Lembrando que durante o nosso processo, algumas reverberações podem acontecer, pessoal. A gente está em aula terapêutica, então pode acontecer aquela introspecção, então você pode sair da aula dizendo, eu estou pensativo pra caramba, não vou voltar. Voltem que vocês vão elaborar isso aqui, tá? Esse é o primeiro momento. Eu quero que vocês se sintam acolhidos, se sintam, de fato, parte desse espaço, para que vocês possam ter, então, um resultado positivo dentro dessa nossa construção. Tem o PDF sim dessa aula, vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Terão todos esses conteúdos. Todos os conteúdos que estão sendo colocados aqui ficarão disponíveis para vocês. As aulas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis para vocês assistirem também, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Tenham uma excelente noite. Vocês que estão assistindo essa gravação, muito obrigado por estarem aqui até esse momento. Obrigado pela confiança. Um abraço no coração de cada um. Até a próxima, tá, pessoal? Até a próxima semana.